trazer um convidado. Ele já participou com a gente aqui, falando desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu queria receber o coronel da reserva e mestre em ciências militares pela SM, Paulo Filho. Paulo, obrigado pela gentileza de atender aí o chamado da Jovem Pan News. 114 dias de guerra ou 116? Paulo, eu já me perdi a conta. Boa noite, William. Boa noite, Fabiano. Prazer estar com vocês de novo aqui no Headline News. Prazer estar com toda a audiência, quem nos ouve, quem nos assiste pela TV. Para te falar a verdade, William, eu também estou perdido. Todos nós, né? Eu fiz uma conta aqui antes de começar, né? E eu tinha chegado a 114, mas eu realmente não tenho certeza. Então, nós estamos nessa conta aí de 113, 114, 114, 116 dias, enfim. Mas fato é, Paulo, a gente ontem estava falando com o Farinazzo, que é um outro especialista, né, no confronto que nós estamos acompanhando em território ucraniano, e todos falam a mesma coisa. Nós não temos prazo para acabar, apesar das sanções econômicas, a guerra ela continua muito violenta. Nós temos a participação, e ele levantou uma bandeira, e aí que começa a minha provocação. Ontem nós falávamos justamente sobre os 2 americanos que estavam desaparecidos em território ucraniano, são 2 militares americanos. Falávamos desta ajuda de Biden, de $1 bilhão em armamentos, mais um valor em ajuda humanitária, e desse auxílio dos países aliados da OTAN. E agora, com 2 militares desaparecidos, podem ter sido capturados pelos russos, isso não configura a ação desses militares, muito em função da preocupação da Casa Branca e do pronunciamento da Casa Branca sobre 2 americanos que estão desaparecidos. Esses homens, na verdade, poderiam estar fazendo algum tipo de trabalho para o governo americano, e os russos podem interpretar isso como uma ação americana dentro do território ucraniano. Isso pode fazer diferença no tabuleiro, ou o russo ele não vai levar isso em consideração. Atenção, Rede Jovem Pan, 11h04. Por favor, as suas considerações sobre esse tema. William, os 2 americanos estão lá, imagino eu, da mesma forma que diversos outros cidadãos de diversos outros países. Não há oficialmente o emprego de tropas americanas em combate, né? Isso não está reconhecido, isso não foi falado por ninguém, e os Estados Unidos evitam isso de qualquer maneira. Isso não quer dizer que não existam militares, forças especiais, sendo utilizados de forma encoberta na Ucrânia. É uma possibilidade. Agora, isso vai ficar sempre no campo da especulação. Nós nunca vamos ter certeza, porque se isso acontecer, isso vai ficar encoberto, né? Os Estados Unidos nunca reconheceriam esse tipo de atuação. Esses 2 militares, me parece que eles podem ser ex-militares ou militares fora do serviço ativo dos Estados Unidos. Eles podem entrar naquela categoria dos combatentes de diversos países, inclusive brasileiros, que foram para a Ucrânia atuar voluntariamente. É muito difícil que consiga se comprovar qualquer vínculo formal às Forças Armadas norte-americanas, porque caso isso acontecesse, seria uma crise internacional, a situação se agravaria bastante. Mas eu acho muito difícil que isso aí possa ser comprovado. Fabi. Boa noite, Coronel Paulo. Eu gostaria de saber se o senhor acompanhou a declaração que foi dada pelo governo inglês, do Boris Johnson e da Elizabeth Truss, dizendo que eles vão colocar a Rússia de joelhos. Tem várias declarações, né, nesse sentido, né? Hoje os 3 presidentes da Itália, da França e da Alemanha foram a Kiev e foram muito firmes, né, no posicionamento contrário à Rússia, denunciaram o que eles consideraram crimes de guerra. Então, de uma maneira unânime, praticamente, os países do Ocidente estão ao lado dos ucranianos e travando uma verdadeira guerra por procuração contra a Rússia em território ucraniano. A gente ouviu nos últimos dias, né, uma série de comentários, especialmente do presidente francês,
dizendo que teria que, em algum momento, chegar a uma solução negociada, porque a guerra está causando muitos prejuízos econômicos, problemas de suprimento de energia, problemas de inflação, problemas de suprimento de alimentos, problemas de toda a ordem, fora fluxo de refugiados e fora a tragédia da guerra, né? Mas, com a ida dos 3 presidentes hoje, dos 3 chefes de governo, melhor dizendo, eles reiteraram, né, sua posição firme em apoio à Ucrânia, da mesma forma, Fabi, dessas declarações que falou aí do Boris Johnson. Realmente, o Ocidente está junto, o Ocidente, que eu digo Europa Ocidental, né, e Estados Unidos, estão juntos à Ucrânia contra a Rússia decisivamente. Paulo, vamos fazer o seguinte, o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, ele faz um panorama geral sobre o conflito no dia de hoje. Então vamos acompanhar o nosso resumo? Boa noite a toda a nossa audiência. Hoje nós vimos um momento histórico onde os 3 maiores líderes da União Europeia da atualidade, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, juntamente com o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente Macron da França, compareceram juntamente a Kiev para fazer uma visita ao presidente Zelensky e comprometer-se a mostrar a sua solidariedade ao país atacado há mais de 100 dias pela Rússia. A gente vê que muitos desses líderes também se comprometem com o envio de armas e de dinheiro nesse momento de muita dificuldade, principalmente quando a guerra acabar, para a reconstrução do país. A gente vê que esses 3 líderes foram muito criticados não só pela Ucrânia, mas também pelos outros aliados do leste europeu por se manifestarem tardiamente ou até mesmo não falarem de uma maneira tão contundente contra a Rússia, já que são altamente dependentes do gás e do petróleo russo para o seu mercado interno, seja nos domicílios, seja nas indústrias, mas agora parece que juntamente esses que também são 3 líderes do G7, Itália, França e Alemanha, vão se comprometer conjuntamente a mandar mais recursos para ajudar na resistência ucraniana. Outro dado importante é que a crise dos alimentos se intensifica, já que os Estados Unidos hoje faz um apelo bastante forte para que a Rússia liberte os portos da Ucrânia, onde estão retidos milhões e milhões de toneladas de grãos há algumas semanas. A gente percebe que são quase 22 milhões de grãos que são essenciais para a pecuária de todo mundo, além, é claro, da própria subsistência, da alimentação de milhões de pessoas, principalmente em África, Ásia, através do Oriente Médio e também na própria Europa. O fato desses alimentos estarem retidos por tanto tempo faz com que a inflação suba, o preço dos alimentos também suba e uma insegurança alimentar atinja maior número de pessoas, o que preocupa também as Nações Unidas. A Turquia tenta ser uma ponte nesse sentido e fazer com que a Rússia, através de acordos diplomáticos e também de comprometimentos, possa liberar aquela passagem no Mar Negro onde está cheia de minas para que as embarcações cheguem em segurança ao mar Mediterrâneo e possam assim ser distribuídas para os demais destinos onde chegarão a essas pessoas que tanto precisam dos alimentos. O cerco a Severodonetsk continua bastante forte e muito provavelmente a resistência da cidade não dê conta dos intensos bombardeios dos russos, além, é claro, de tantos e tantos civis estarem isolados sem abastecimento há alguns dias, o que pode ser crucial para uma possível rendição da cidade ainda nos próximos dias, nas próximas semanas. Lembrando que todos os detalhes atualizaremos a nossa audiência aqui da Jovem Pan em primeira mão. Luca Bassani, de Landshut, na Alemanha. Paulo, vamos lá. Eu vi que você é uma pessoa que gosta de história, né? Inclusive, você fez uma postagem hoje falando que você estava no feriado estudando um livro do Coronel Tosta, de 1984, né? Tá aí contigo. E você faz, inclusive, uma provocação no teu Twitter, pedindo as pessoas, olha, leiam e procurem ver se tem algum tipo de relação com a guerra da Ucrânia. A gente está vendo esse apoio da União Europeia a Zelensky. A gente consegue encontrar na história esse conflito ou a tradução do que nós estamos vivendo hoje? William, eu estava me referindo no meu tweet às teorias geopolíticas clássicas. Eu não quero cansar nossa audiência com teorias geopolíticas, mas falando rapidamente, né? Tem uma teoria do poder terrestre,
que foi lançada por um inglês chamado Mackinder. Ele dizia que quem dominasse a região da Rússia dominaria o que ele chamou de Ilha Mundo. O Heartland, né, que seria a Rússia, a Ilha Mundo, e dominaria o mundo. Depois veio um outro estudioso que fez a teoria do Greenland, ou das fímbrias, ou das bordas, que dizia que quem dominasse essas bordas em volta da Rússia dominaria o mundo. Esse aí foi Spykman. Bom, a Ucrânia fica exatamente nessa borda, né? Então, a Ucrânia, tanto pela teoria do Mackinder quanto pela teoria do Spykman, sempre seria uma área de conflito. Não só a Ucrânia, né? Essas bordas todas, a Ucrânia, o leste europeu, Oriente Médio, Afeganistão, Índia, Paquistão, China, Coreia do Sul, Vietnã, Coreia do Norte. Essas bordas que continham a União Soviética na época da Guerra Fria. Foi uma teoria da contenção, né, que foi uma estratégia da contenção que foi empregada pelos Estados Unidos. Outro estudioso que falava também sobre a Ucrânia era Huntington, no Choque das Civilizações. No Choque das Civilizações, o Huntington falava que ali, exatamente na Ucrânia, era uma borda, né, uma zona em que a civilização cristã ela encontrava a civilização ortodoxa. Então, ali haveria uma tensão. Também tem o próprio Fukuyama, que falava do fim da história, né, que o liberalismo tinha vencido. Isso, de certa maneira, explica essa vontade dos ucranianos de serem ocidentais. Então, assim, o que eu me referi no meu tweet foi que se a gente estudar essas teorias clássicas geopolíticas, a gente vai encontrar diversos indícios de explicações, né? Nenhuma teoria dessa vai explicar, evidentemente, a guerra como um todo, mas nós vamos encontrar vários indícios, várias provocações, várias pistas para a gente compreender melhor tudo isso que está acontecendo. E aí, só título de provocação mesmo, é uma guerra sem fim? Ela é temporária? O período de paz, ele é temporário? Infelizmente, todos esses teóricos dizem, né, que aquela região é uma região explosiva, é uma região de confronto. Então, essa guerra não começou hoje, né, William? Essa guerra ela vem desde lá de trás, desde o fim da Guerra Fria, quando a Ucrânia se separou da União Soviética, que para o presidente Putin foi a maior tragédia geopolítica da história. O presidente Putin e muitos russos nunca aceitaram essa separação da Ucrânia. Depois, o presidente Putin indicou isso em 2008, quando ele falou para o presidente George Bush, em Budapeste, George, você tem que entender que a Ucrânia não é um país. Quer dizer, lá em 2008 ele já dava esse tipo de indicação, né? Depois houve a invasão da Geórgia, depois houve o problema em 2014 da anexação da Crimeia, a guerra civil no Donbas. Então, isso não começou no dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro começou só a guerra cinética, o combate, mas isso já vem de muitos anos. Agora, como é que isso vai acabar? Quando que nós vamos encontrar uma acomodação? Eu não consigo ver num limite de curto de tempo, não. Infelizmente, William. Fabi. Até aproveitando, Coronel, o Putin recentemente, numa entrevista, ele se referiu a Alexandre o Grande. Então, a gente vê que até anterior mesmo período, ele se refere da Rússia czarista, que ele quer fazer essa retomada. E aí dá para ligar com uma notícia importante até recente, de que realmente os russos estariam intensificando, faz 4 horas que eu vi essa notícia, os ataques a Odessa. E Odessa foi a cidade ali construída pelos russos czaristas, né, pela rainha que foi sucessora, neta, né, do Alexandre o Grande. E a gente sabe que tem esse valor histórico, mas, por outro lado, quando a gente faz essa avaliação de forma realista do que os russos estão fazendo concretamente no solo ucraniano, existem muitas críticas em cima de nós que estamos avaliando a guerra, achando que nós estamos curtindo esse estado de coisas. E eu quero deixar claro aqui que, de forma alguma, não é porque nós abordamos de forma real, infelizmente a Ucrânia está perdendo muitas vidas e o conflito está ficando cada vez mais severo ali, que a gente tem um apreço. Ao contrário, é que, infelizmente, como até
a maioria dos especialistas, a gente não vê ainda uma saída diplomática palpável. Você percebeu alguma mudança real hoje com a ida desses 3 líderes aí? Eu acho que o que mais quis chamar a atenção, inclusive, foi o Macron. Você acha que pode sair algo concreto para a paz na Ucrânia? Eu acho que dessa reunião não, Fabi. Eu acho que essa reunião, pelo contrário. O presidente Macron vinha dando declarações no sentido de uma contemporização, né? No sentido de uma busca de uma solução negociada. Chegou a dizer que os ucranianos, ou chegou a dar a entender que os ucranianos deveriam entregar parte do seu território. Mas hoje, lá em Kiev, ele deu várias declarações falando da tragédia da guerra e condenando muito fortemente os russos. É uma guerra, Fabi, só termina quando o vencido desiste de lutar. A guerra não termina com a conquista dos territórios. Então, vamos imaginar que os russos conquistem todo o Donbas, que eles estão muito perto de fazer e devem fazer isso nos próximos dias. Vamos imaginar que eles prossigam para o sul e conquistem todo o sul. E vamos imaginar que eles estejam satisfeitos com essas conquistas. A pergunta que se faz é a seguinte: os ucranianos desistirão de lutar ou eles continuarão lutando uma guerra de baixa intensidade, como nós vimos no Afeganistão, como nós vimos no Vietnã, como nós vimos em tantos outros casos históricos? Então, a guerra ela só vai terminar quando um dos lados desistir de lutar. E isso, infelizmente, não parece estar próximo. Então, você falou sobre essa tragédia humanitária. Segundo o governador de Luhansk, nós temos centenas de civis abrigados na fábrica de produtos químicos de Azot, na cidade de Severodonetsk, e não são mais capazes de evacuar por causa das barreiras de artilharia russas. Aí eu pergunto a você, dentro do que a gente pode estipular como regras de confronto ou numa guerra, se é que é possível manter isso, como a gente consegue proteger o civil, aquele que não está no confronto e está buscando abrigo? É possível isso? Nós temos a legislação que garante a esse civil esse trânsito, ou não? Ele precisa ficar abrigado ali e esperar o conflito e ponto? Não, existe sim, William. Existem 5 princípios básicos, né, do direito internacional dos conflitos armados. Nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades. O princípio da distinção. Então, eu tenho que distinguir o que é adversário, o que é inimigo, o que é a população civil, o que é um alvo militar legítimo e o que não é alvo militar legítimo. O outro princípio é da proporcionalidade. Eu tenho que usar meios proporcionais. Usando uma caricatura aqui, eu não posso jogar uma bomba atômica para destruir uma ponte. Eu tenho que ter o princípio da limitação. Eu não posso usar meios ilimitados, eu tenho que me autoconter. O princípio da necessidade militar. Só posso atacar um alvo que me dê realmente, para o atacante, uma vantagem militar. E o mais relevante para isso que você falou, William, que é o princípio da humanidade. Eu não posso, nenhum combatente pode causar, nenhum comandante militar pode causar sofrimento desnecessário. E esse é o caso desses civis nessa instalação que você se referiu. Existe na guerra previsões de corredores humanitários. É feito um corredor humanitário, um cessar-fogo naquela área, em determinado horário, e os civis podem ser evacuados. Mas, para isso acontecer, os dois lados têm que concordar. E me parece que o lado que está o lado russo, né, ou o lado do exército daquela República Popular de Luhansk, que está combatendo ali também, não respeitou esse cessar-fogo. Foi a notícia que eu li na internet. Fabi, então, até inclusive o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele acusou a Rússia de não estar disposta a procurar um caminho para a paz, alegando que vai, abre aspas, decidir por si mesmo que a guerra deve terminar, fecha aspas. Esse comentário do Zelensky, eu acho que está sendo bem realista, né, William? Porque ele já não tem... Veja, esses civis ali, deve ser desesperador você não ter a condição do que está estipulado que o coronel acabou de nos apresentar das teorias e de que existe essa ética na guerra. Infelizmente, nessa guerra, nesse conflito, já não foi respeitado os outros corredores humanitários. A gente teve essa notícia, foram formadas várias tentativas e
não tivemos, não dá para ser otimista com a realidade, infelizmente. É o que nós gostaríamos, né? Mas não dá. E aproveitando, você colocou muito bem essa questão de que a guerra só é vencida quando um povo, né, decide não então lutar. E aqui eu vou colocar já os ucranianos como um povo, porque nós temos 7 milhões, pelo menos, de refugiados, ou seja, um bolsão de ucranianos que não estão em solo, mas são ucranianos, né, natos. E aí a gente vê até parecido, por exemplo, com judeus que nunca não tiveram território por um longo período, mas souberam sobreviver em outros países e hoje tem lá o Estado de Israel. Então, a importância dessa vitalidade desse povo histórico também no tempo, para que eles não sejam moídos aí pela história. Então, você acha que os ucranianos, pela própria história, eles têm essa condição de sobrevivência? Fabi, é um povo que já enfrentou muitas dificuldades, né? O povo ucraniano, durante a Segunda Guerra Mundial, viu combates terríveis em seu território, né? Então, infelizmente, já passaram por muitas provações. O presidente Putin talvez tenha avaliado que uma boa parte, ou a maioria do pessoal que estava ao leste do país se considerava mais russo que ucraniano. Talvez ele tenha pensado que isso fizesse com que a guerra fosse muito rápida. E aparentemente era isso que ele esperava no começo. Mas como a gente está vendo, né, nós já estamos aí indo para 4 meses completos de guerra, o povo ucraniano está defendendo com muita força, com muita vitalidade, com muito empenho, com muito patriotismo, o seu próprio território. Então, isso passa por isso que você falou, Fabiano, pela vontade de lutar. Até quando vai a vontade de lutar? É isso que o presidente Zelensky está dizendo quando ele dá essa declaração. Então, desculpe. Ele está dizendo o seguinte, que só ele, só o povo ucraniano, só o presidente da Ucrânia, só eles mesmos vão dizer até quando lutar e até onde lutar. Nenhuma terceira parte vai fazer isso por eles. Paulo, você que está nesse campo dos analistas e vocês trocam informação, falam com pessoas que estão no território ucraniano, nós acompanhávamos no início os carros de combate, o uso de coquetéis para tentar neutralizar o avanço das tropas russas, os umbuzeiros que eram utilizados, o número de homens que estavam ali à frente disso. Depois, nós começamos a falar dos drones, né, que iam monitorando o avanço das tropas russas, sobre a bateria antiaérea. E agora, o que nós estamos vendo, qual é a informação que chega nesse ciclo que o senhor pertence, que faz parte do armamento que está sendo utilizado em território ucraniano e que tipo de combate é esse agora? William, os russos no início, eles cometeram uma série de erros, né, táticos e operacionais que foram apontados por diversos analistas, por muitos analistas em todos os lugares do mundo. E eles se reorganizaram e resolveram empregar os princípios da guerra, né? Então, um princípio muito importante é o princípio da massa. O que é o princípio da massa? É você colocar um poder de combate muito superior num espaço relativamente pequeno para que a relação entre o atacante e o atacado seja muito favorável ao atacante. Foi isso que eles fizeram no Donbas. Por isso eles estão alcançando essas vitórias que eles estão alcançando no Donbas. Outro princípio é o princípio da unidade de comando. No início da guerra, eles tinham vários comandantes em cada uma daquelas direções de ataque, e quando eles fizeram a reorganização, eles colocaram um único comandante. Esse é um outro princípio. Então, várias coisas foram reorganizadas e feitas conforme os manuais universais da guerra. E por isso nós estamos vendo uma ação agora mais adequada do ponto de vista tático. E o que nós estamos vendo sendo muito utilizado? O apoio de fogo, o tiro de artilharia, os obuseiros. Então, é uma massa muito grande de fogos sobre os defensores ucranianos, de modo a reduzir as defesas e aí sim conquistar o terreno. Por isso que é mais demorado. É mais demorado, mas é mais seguro para o atacante. A batalha agora ela é em Severodonetsk. Severodonetsk ela pode ser analisada sobre 3 pontos de vista.
Do ponto de vista tático, para o defensor, para o ucraniano, é uma posição muito ruim. Por quê? Porque Severodonetsk tem um rio que está à retaguarda do defensor. Normalmente, o defensor coloca o rio na frente dele, porque aí ele consegue, o inimigo está vindo, ele tem que parar por causa do rio, e o rio ajuda na defesa. Severodonetsk está do outro lado do rio, então o defensor está à frente do rio. Isso é uma grande desvantagem para os ucranianos que estão defendendo do ponto de vista tático. Os russos destruíram as pontes sobre esse rio, dificultando o apoio logístico para os defensores. Então, essa é uma das razões pelas quais a situação ucraniana está tão difícil lá em Severodonetsk. Do ponto de vista estratégico, fazia sentido, sim, para os ucranianos estarem em Severodonetsk. Por quê? Porque se eles pretendem fazer uma contraofensiva lá na frente, retomar aquela área, já estar do outro lado do rio é vantajoso do ponto de vista estratégico. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista anímico, é o ponto de vista psicológico, é o ponto de vista da moral. Severodonetsk é a última cidade importante da província de Luhansk. Quando Severodonetsk cair, Luhansk estará praticamente conquistada. Então vai ser muito bom para o moral das tropas russas e muito ruim para o moral das tropas ucranianas. Então hoje nós estamos lá em Severodonetsk assistindo uma batalha muito encarniçada, muito difícil. Fabi. Então, a gente está vendo a conclusão daquele movimento de pinça ali, né, naquele leste ali da Ucrânia, o que também chama a atenção, porque foi recentemente noticiado e descoberto que também naquela... Além de a gente já saber que ali é a parte mais rica da Ucrânia, foi descoberto novas jazigas ali de minérios e também de gás natural. Então, a gente vê que a tomada desses territórios, do ponto de vista estratégico, parece-me que também tem a sua razão comercial de ser. É isso mesmo? Sim, a região do Donbas ela é muito rica em minérios, é muito rica em carvão, é uma área industrial da Ucrânia, indústria pesada, né, tem reservas minerais. Então, sob esse ponto de vista, ela é importante também. Se a Rússia conquistar essa região do leste e conquistar o sul, retirando a saída da Ucrânia para o mar, ela vai tornar a Ucrânia muito difícil, praticamente inviável do ponto de vista econômico, né? Por onde que a Ucrânia vai perder uma porção muito rica do seu território e vai perder a capacidade de escoar a sua produção agrícola diretamente pelo Mar Negro. Então, vai ser um grande revés do ponto de vista econômico para os ucranianos. Por isso, também a grande e enorme vontade de lutar até o fim dos ucranianos, porque eles evidentemente sabem disso, né? Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o coronel da reserva e mestre em Ciências Militares pela SCM, Paulo Filho. Paulo, obrigado pela gentileza do bate-papo. Tenha uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Muito obrigado, estou sempre à disposição, foi um grande prazer. Obrigado. São a hora certa na PAN, 11h30. Pela primeira vez, Elon Musk se reuniu com funcionários do Twitter. Quem conta pra gente é Michael Mendes.